Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos para mais uma videoaula da disciplina Administração da Produção. Vamos então iniciar nossa aula, Planejamento Agregado. Esse planejamento ele ocorre após o planejamento da produção em longo prazo. Nos meios de produção industrial, é comum a utilização do termo planejamento agregado, que deriva de demanda agregada. O planejamento agregado é o plano de produção da demanda agregada para um período de médio prazo, em geral de 12 a 18 meses, podendo ser também 6, 12, 18 ou 24 meses. Então, compara-se o que a empresa pretende produzir com o que ela é capaz de produzir. Neste momento, os estudos já apontam a sua capacidade produtiva. Então, é necessário agora fazer um comparativo entre a capacidade produtiva e a demanda de mercado. Vamos ver o que alguns autores falam. O planejamento agregado visa a compatibilizar os recursos produtivos da empresa com a demanda agregada no médio prazo, isto é, no horizonte de 6 a 18 meses aproximadamente. Quem falou isso foi o Martins e o Laugeni, em 2001. Um outro autor diz o seguinte: o planejamento agregado é uma ferramenta de planejamento de médio ou longo prazo que utiliza para calcular as necessidades brutas para os próximos 12 meses na manufatura. A meta do planejamento agregado é nivelar a demanda dos produtos da empresa com a sua capacidade ou habilidade de fornecê-los a um custo mínimo. Davis e seus colegas autores no ano também de 2001. Todos os autores eles apontam a comparação entre a capacidade produtiva com a demanda. Então esse é o principal propósito do planejamento agregado ou planejamento em médio prazo. O planejamento agregado é de nível tático e especifica a produção mensal dos produtos ou grupo de produtos. Diferente do planejamento a longo prazo, agora já começa a se especificar a produção em produtos ou em grupo de produtos. Portanto, deve-se considerar que a demanda anual geralmente não ocorre de forma linear ao longo dos meses. Essa demanda ela apresenta uma sazonalidade ao longo do ano. E as indústrias têm a tendência de produzir uma quantidade média linear de produtos por mês. O planejamento agregado visa definir como a produção, de caráter linear ou não, será feita para atender a demanda de caráter sazonal. Vamos ver isso graficamente. Aqui nós temos uma demanda de um determinado produto que ela tem seu comportamento nos 2 primeiros meses, uma demanda alta, depois ela tem uma demanda baixa nos próximos 3 meses, depois passa a ter uma demanda relativamente irregular entre alguns meses, depois ela cai muito no final e depois ela sobe ao final do ano. É um exemplo de comportamento de venda ou produção de produtos no mercado. A grande maioria dos produtos não tem a sua venda constante e a cada mês nós temos volumes diferentes de vendas. E a grande decisão de planejamento agregado ao médio prazo é: essa empresa ela vai fazer uma produção linear, ou seja, produzir a mesma quantidade em todos os meses do ano, para que, em um determinado momento, se produza mais do que a demanda para juntar os estoques, e quando a demanda estiver mais elevada, usa-se esses estoques para compensar aquela demanda elevada. Neste momento, a demanda está mais alta que a produção, aqui a produção está mais alta que a demanda. Aqui, na verdade, existe uma aproximação. Neste outro momento, a demanda é muito mais baixa que a produção. Neste outro momento, e no início do ano, a demanda é maior do que a produção. Então, em alguns momentos, eu vou ter uma quantidade a ser estocada. Em outro momento, nós vamos vender esses estoques por conta da alta demanda. Ou talvez eu possa tomar a decisão de fazer com que minha produção acompanhe a demanda. Quando a demanda é alta, a produção é alta. Quando a demanda é baixa, a produção é baixa. E assim por diante. E é justamente que trouxemos esses gráficos para que possamos compreender um pouco mais sobre esse assunto, porque não existe uma resposta correta. Existe uma decisão estratégica correta para adotar este sistema ou adotar este sistema. E graficamente eu vou trazer novamente a Fogobras. Como exemplo, tomamos a Fogobras, uma empresa que vende 800 mil fogões ano, que significa que vende 66 a 67 mil fogões por mês, apesar de sua demanda variar em função dos períodos da sazonalidade. Vamos ver a demanda dessa empresa. Nós temos o mês de janeiro com 35 mil, fevereiro com 49, março com 52 e assim por diante.
Nós temos o mês de novembro em alta demanda com 97 e temos o mês de janeiro com baixa demanda com 35 mil. Graficamente nós temos o mês de janeiro, existe uma tendência de vendas de fogões até o mês de maio, depois tem uma leve queda, depois novamente um grande aumento e depois outra queda. Isso porque, como ela é uma indústria, ela fabrica para vender no mês de dezembro. Imaginemos que o mês de dezembro é o mês que mais vende fogão. Porém, a produção tem que acontecer antes do período de vendas. Por isso que o mês de novembro é o mês que mais fabrica fogões para esta empresa. Vamos analisar a tabela e os gráficos. As vendas aumentam significativamente próximo ao mês de maio, em função do Dia das Mães. Então nós temos um bom volume de vendas e produção aqui do mês de maio. Ao final do ano, acontece o mesmo fator, em função das festas natalinas e por conta do pagamento do 13º salário. Então a gente tem um volume de produção e de vendas no final do ano. Por outro lado, no início e no meio do ano são especificamente ruins para a comercialização desse tipo de produto. Pode-se dizer que a baixa venda pode ser correspondente da concorrência pelo bolso dos consumidores, ou seja, aqueles produtos que normalmente as famílias têm que gastar devido às suas épocas. Um exemplo, os gastos de materiais escolares, as férias e as contas a serem pagas das compras do final do ano contribuem para o esfriamento das vendas no comércio de fogões neste período. Portanto, o planejamento agregado tem por finalidade definir de antemão o que será feito para atender a demanda de característica sazonal ou irregular com a produção de característica contínua. Em outras palavras, é o processo de balanceamento da produção com a demanda ao menor custo possível. E envolve a tomada de decisões a respeito de questões como: o primeiro exemplo pode ser uma possibilidade, a empresa entrar de férias coletivas nos períodos de baixa demanda. Outra possibilidade, fabricar produtos para estoque nos períodos de baixa demanda para vendê-los nos períodos de maior demanda. Outra possibilidade, trabalhar em regime de horas extras quando preciso. Ou talvez estabelecer um turno temporário adicional nos períodos de maior demanda. Também, subcontratar a fabricação do produto ou parte dele em outras fábricas com capacidade ociosa. E também a estratégia de atrasar, antecipar ou negociar a entrega para alguns clientes.